Pastor Moreira, ele é um locutor, é um narrador, né, da meditação diária, e também um participante especial da Sala 57. Quando as pessoas veem o seu nome, eu recebo muitas mensagens no particular, viu, pastor, que admiram o seu trabalho na Sala 57. Então, muito obrigada, é um privilégio tê-lo aqui conosco, tá bom? E que o poder de Deus se manifeste através da sua mensagem hoje para nós. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço, Zena, muito obrigado a você pelo convite, é sempre um privilégio, e agradeço também a Deus por me proporcionar esses momentos com vocês, mulheres de fé, de oração. Há homens Eu, também aqui, hein, pastor? É um grupo misto. Desculpa. que bom, né? Há Tem mais homens também, mulheres. claro, Eu essas acho que as mulheres. mulheres oram mais, né? Mas já há homens É, também. eu olhei aqui rapidamente e vi mais rostos de mulheres. Sim. Enquanto eu acompanhava a oração, meu pensamento voltou no tempo, em 1996, 97, 98. Nesses anos, eu era o alvo de bênçãos. E existia na igreja do bairro da Federação, em Salvador, um grupo de oração organizado por senhoras. Quem comandava era a irmã Ana, ela tinha um caderno e ela anotava esses pedidos de oração. Sem ter os recursos que nós temos hoje, ela recebia telefonemas e tomava nota desses pedidos de oração e reuniam ali para anotar, para orar pelos pedidos que eram feitos na quarta-feira, ao longo da semana. E toda segunda-feira essas irmãs se reuniam para agradecer as bênçãos recebidas, porque as pessoas também relatavam que as bênçãos foram alcançadas, e também para fazer novos pedidos a Deus. O nome do grupo era Grupo de Oração Águas Tranquilas. Eu ainda vou investigar para saber se ainda existe, se alguém conseguiu aí cuidar desse legado. Não sei se a irmã Ana ainda está viva, já era uma senhora naquela época, e eu vejo assim como isso é tão bom, tão prazeroso. Quando eu fechei os olhos para orar, me lembrei da doçura de uma vida de oração e me veio à mente isso. De modo que eu quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer a Deus por ter dado a vocês a iniciativa, né, de poder manter esse programa, e agradecer a vocês que sustentam aí a cada terça-feira. Sempre que eu possa, eu estou por aqui. Enquanto estou aqui na América, o horário dá certo, é um horário que já estamos todos aí acomodados, e eu ainda tenho luz aqui natural para poder compartilhar com vocês a mensagem. Vamos então com a palavra de hoje. Hoje eu quero falar de uma mulher que sofreu, mas que teve o olhar de Deus sobre ela. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos ler aí dos versos 14 até o 20. São, portanto, 7 versículos aí interessantes para a gente considerar, e depois eu vou pegar o contexto e compartilhar com vocês, ter uma mensagem de conforto, de ânimo para a nossa fé, depois de meditarmos nessa história. Gênesis capítulo 21, verso 14 até o 20. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Outras versões dizem ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, cerca de 100 metros, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino
e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, que era a terra dela. Essa é a história de Agar. Uma das coisas que me fascinam são as histórias de personagens coadjuvantes da Bíblia. Tem muitas delas, mas muitas mesmo. E todas elas eu dirijo um olhar especial e dou uma atenção especial para essas pessoas. Uma delas é Urias. Tem uma declaração, o que aquele homem fez. Eu gosto muito de Davi, mas quando chegar no reino de Deus, se Urias estiver entre os salvos e eu também, uma das pessoas que eu vou querer dar um abraço vai ser Urias. Eu gosto das pessoas, as figuras de bastidores, dos não protagonistas, porque às vezes eu me identifico muito com eles. Aqui está a história de Agar, uma mulher marcada pelo sofrimento. Ela era uma escrava egípcia que, não sei em que tempo, em que momento, ela passou a fazer parte da família de Abraão, possivelmente já quando saiu das terras lá do pai, né, de Arã, de Terá, né, e fazia parte dela porque ela já é introduzida na história no capítulo 16 do livro de Gênesis. É dito que aconteceu um episódio que vai marcar a vida de Agar. Sara, a sua senhora e patroa, deseja ter um falso filho, porque com a idade que estava, Deus tinha feito a promessa de que ela teria filho, não acontecia, já tinham passado dezenas de anos e não havia nenhum sinal de que ela estava grávida. Então ela toma uma atitude, aí como nós sabemos, de pedir que Abraão se deitasse com Agar, sua, vamos dizer assim, sua secretária, ou sua empregada doméstica, para que o filho de Agar faz de conta que vai ser meu filho, pensava Sara. E aconteceu que Abraão consentiu com a proposta de Sara, se deitou com Agar, coabitou com ela e ela engravidou. E o que acontece? Você vai ver lá no relato de Gênesis capítulo 16, que quando Agar se vê grávida do príncipe Abraão, ela começa a se exaltar e olhar com desprezo para Sara. Agar começou a dizer assim: agora, possivelmente, quem vai ser a primeira dama aqui será eu. E você possivelmente vai trocar de posição e vai ser a serva. Diz a palavra do Senhor que ela começou a se sentir, se exaltar. Isso começou a gerar problemas no casamento. Abraão e Sara começaram a ter problemas. Abraão, para não ter problemas, ele inclusive faz com que com que Sara assuma a liderança, diga, ela está aqui no seu poder, nós continuamos aqui, você continua tendo a liberdade para escolher, você pode fazer o que quiser fazer com ela. E aí acontece uma coisa interessante. Sara começa a humilhar Agar. Não sei com que palavras, não sei com que atos, mas a Bíblia diz que Sara começou a humilhar Agar e ela, não resistindo, suportando aquela humilhação, ela foge de casa grávida e ela vai para o deserto. Mas lá, sujeita à morte, em profunda angústia, imagine você estar numa condição dessa, sem pai, sem mãe, sem parente, nem aderente. O seu amparo era Abraão e Sara, e agora eles estão criando aquele ambiente tão desconfortável, insuportável, a ponto de que ela vai para o tudo ou nada, quem sabe até morrer, e se aventura ir para o deserto. Mas é dito que o anjo do Senhor apareceu a ela, ali no deserto, e o anjo falou para ela, perguntou por que ela estava ali, e ela disse, eu estou fugindo da minha senhora, Sara. E o anjo disse, deixe disso, volte,
se humilhe. Você é serva, empregada, você errou no que fez, ela também errou, todas erraram, mas se humilhe, porque você vai dar à luz um filho e Deus vai cuidar desse menino aí. Então, ela ficou maravilhada com a visita do anjo. Inclusive, ela faz uma declaração, né? Declara que Deus é o Deus que vê, porque Deus a viu. Deus enxerga a gente, Deus nota nossas lágrimas, Deus sabe tudo o que se passa conosco e Ele não é indiferente. Deus não é o Deus que apenas atenta para Abraão. Deus é o Deus que não apenas atenta para Sara, Ele é o Deus que atenta para Agar. Quem é você? Zé Ninguém? Uma qualquer irmãzinha? E você não é nenhuma, entre aspas, estrelas dentro do meio evangélico, dentro da própria igreja onde você frequenta? Quem é você na sua família? Você é só Agar? Deus enxerga você. Deus vê você. Essa foi a convicção, a compreensão que Agar teve. Então, ela diz a Bíblia, ali no verso 13, que ela invocou o nome do Senhor, adorou a Deus, clamou ao Senhor para ser o seu Deus. E foi feita ali uma aliança. Deus faz a promessa de que ela teria um filho que seria abençoada, ela louva o Senhor. 14 anos depois, Ismael já estava grande, vai nascer Isaac, finalmente o filho da promessa. E era clara, né? O intento de Deus era claro. Deus não cumpriria a sua promessa da vinda do Messias, o Salvador, por meio de Ismael, e sim por meio de Isaac. As famílias da terra seriam benditas não por meio do descendente de Ismael, e sim por meio do descendente de Isaac. Mas isso não coloca Isaac em posição de maior importância. O fato de que a Bíblia vai acompanhar a história, seguir os anos de Isaac e não vai nos dar informação de Ismael, não quer dizer que Deus desprezou Ismael, não quer dizer que os descendentes de Ismael são desprezíveis e desprezados e esquecidos por Deus. Olhe ao seu redor, olhe para longe, onde há pessoas que nós cristãos às vezes marginalizamos, rotulamos, estereotipamos. Veja que nesse povo aí fora estão os descendentes de Ismael, que são alvo do amor, da graça de Deus. E Deus vai salvar aos milhões e milhões incontáveis dessas pessoas. E Ele vai fazer com que, de alguma forma, muitos deles creiam em seu Filho Jesus Cristo. Deus vai levar a revelação deles. Então, entendam isso. O fato de que a descendência de Agar foi a da promessa abençoada, não implica que o fato de a descendência de Sara ter sido abençoada com a profecia e a vinda do Messias, não significa dizer que a descendência de Agar é desprezada. Deus fez a promessa e a Bíblia diz: aquele que fez a promessa é fiel. Claro, se tornou um problema eterno entre esses dois descendentes, essas duas nações, esses dois povos, mas Deus ama Agar, amou Ismael e ama os seus descendentes. Então, 14 anos depois, acontece algo interessante. Uma nova onda de problemas vai atingir a vida de Sara. Perdão, a vida de Agar. Agora, Isaac, menino de 13, 14 anos, começa a zombar, caçoar, fazer coisas que menino faz, adolescente faz. Eu creio que ele não estava fazendo aquilo, dizendo: olha, você vai tomar o meu lugar. Coisa de menino. Causou algum tipo de perturbação, piaçava o menino, coisas do tipo. E diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 9 e 10, Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, olha que palavras, na minha compreensão, no meu jeito de entender esse texto, essa declaração, lá em Riachão do Jacuípe, na Bahia, tem um peso, uma conotação depreciativa, pejorativa. Então Sara disse a Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela. Eu não sei se ela falou com essa ênfase, com esse sentido que eu entendo, mas, sabe, manda essa escrava aí embora daqui.
mas foi algo tão convicta, assim, ela estava tão convicta, tão persistente com isso, tão incisiva com esta ordem, manda essa escrava e o filho dela embora, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaac. Diante desse quadro agora, Abraão, para não ter problema, Abraão estava sendo quase que uma pessoa mais submissa do que Sara, toma essa iniciativa. E aí nós entramos no texto que nós lemos hoje, no verso 14 em diante, nós nos deparamos isso. O texto bíblico diz que na manhã seguinte, pediu só aquela noite, aquela foi a última noite que eles dormiram ali. E Abraão se levantou de madrugada, pegou pão e uma quantidade de água no odre e pôs tudo sobre as costas de Sara. Pense num negócio desse aí. Pense isso nos dias de hoje. Vá embora. Para onde? Não tem cartão de crédito do auxiliar, né, de Abraão, né? Não tem parente, não tem cidade, não tem vizinhos, não tem gente. Tudo que tem é um deserto. Um pão que se come em 2, 3 dias, um pouco de água que ia esquentar no deserto não servia para beber mais. E Abraão faz uma coisa dessas, coloca nas costas de Agar, e ainda dá um menino, toma, leva contigo o menino, e a despediu. Tchau, tchau. Passa embora. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E a água acabou, e diz a Bíblia, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Aí vem isso aí. Agar desiste da vida, esquece da promessa e concentra no desespero, no problema, na situação desesperadora. E eu vou repetir. Agar desistiu da vida, esqueceu a promessa e focou no seu problema, que era desesperador. E diante desses 3 fatores, o caos foi formado. Quando você, diante dos problemas, desiste da vida, você não para de lutar por ele. Quando você esquece as promessas de Deus para a sua vida, e quando você foca na grandeza do seu problema, suas forças são neutralizadas, o medo lhe domina e você é incapaz de agir. Por isso que o anjo chega e pergunta, o que você tem? E antes que ela responda, ela diz, não, o anjo responde, não tenha medo, porque o problema de Sara agora era o medo. Diante de um quadro desse, quem não tem Deus, quem não crê e não confia na promessa de Deus, vai ter medo e vai desistir da vida e vai morrer. Por isso que Deus socorre. O texto bíblico diz no verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não é interessante? Que voz? É dito que ela estava chorando, mas o menino estava em silêncio. Então, por que a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino? Porque existem orações que não precisam ser expressas para que Deus ouça. Existem situações em que você não está nem orando, está apenas na angústia, no desespero, e Deus sabe que se você o conhecesse, se você soubesse quem é que está falando contigo e quem te pede água, você pediria, né, água e ele te daria água da vida. Existem momentos da nossa vida que nós não sabemos orar, não sabemos nem o que fazer, nem o que pedir. O desespero, o caos, o medo nos neutraliza de tal forma que nós não sabemos nem sequer lembrar que existe um Deus. E o menino não conseguiu fazer uma oração, Deus, a água acabou, o vinho acabou, o pão está no fim e vou morrer. Não. O menino em silêncio, Deus viu a voz do menino, Deus ouviu a voz do menino. Sabe, no livro Caminho a Cristo tem um texto. Zina, seria possível você compartilhar esse texto na tela, que eu te mandei o PowerPoint? Estaria aí, já você está acompanhando aí o PowerPoint? Só o texto que aparece, já Com o certeza. 5º ou 6º PowerPoint? Você Pode. poderia passar o texto do Caminho a Cristo, que está aí
para a gente ler junto. Olha como é lindo esse texto, como ele é construído assim no tear do céu para os seus filhos meditarem sempre em situações como essas. Tá. Eu estou dizendo que Deus ouviu a voz do menino quando ele não orou, ele não fez oração. E quando a sua mãe estava em desespero, neutralizada pelo medo, em virtude da combinação de 3 fatores, ela desistiu de viver, ela esqueceu as promessas de Deus e ela focou na grandeza de seus problemas. Então, diante disso, ela se prepara para a morte e Deus precisa intervir porque ele tinha feito a promessa e aquele que faz a promessa é fiel. Teria que nascer Ismael e Ismael não iria morrer, teria que ser cuidado. Ismael era um produto de Deus. Pode passar, então, esse é o PowerPoint, né? Já passei esses slides, aí vai adiante para a parte que tem o slide que você tem o título, vai passando. Uau, pastor. Agora, aí, pronto, isso aí. Pronto, volte um pouquinho. Volte um pouquinho, voltando aí, de cima. Mais uma só. Por quê? Aí, pronto, por favor, compartilha essa tela. Tá. Então, acompanhe comigo essa leitura. O texto está pequeno, realmente a letra está pequena, mas vejam se vocês conseguem acompanhar comigo essa leitura. Olha, vai dar um zoom aí. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, escrito em Tiago 5, verso 11. Então, a partir daí, Ellen White faz o seguinte comentário: o seu coração, o coração de Deus, amorável, se comove ante as nossas tristezas, ainda está aqui, ante a nossa expressão delas. Às vezes você expressa a tristeza no semblante, sem palavras, como Neemias expressou tristeza diante do rei. E ali Deus se comove com essas expressões de tristezas. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois ele sustém os mundos e rege o universo, ele pode todas as coisas. Nada do que, de algum modo, se relacione à nossa paz é tão insignificante que ele não observe. Se existe alguém no céu que está preocupado em que você tenha paz, ou se existe alguém nesse mundo que está preocupado com a sua paz, esse alguém é Deus. Se tem alguma coisa, pequena que seja, que está lhe perturbando a paz, isso é o alvo da atenção e da preocupação de Deus. Ele não dorme enquanto não lutar para resolver o seu problema. Seguindo o contexto, não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado escuro para que o possa ler. Ele lê tudo, sabe tudo. Perplexidade alguma, por demais intricada, para que ele possa resolver. Não existe nada que seja tão complicado para ele. Agora o próximo slide diz o quê? Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, de Ismael, Agar. Nenhuma calamidade poderá vir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar dos lábios sem que seja observada por nosso Pai Celeste ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, diz no Salmo 147, verso 3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem-amado filho. Aí, caminho a Cristo, página 100. Naquele instante, só existiam 2 pessoas em todo o planeta Terra, Ismael e Agar. Deus estava ali olhando para eles. O Todo-Poderoso, que criou os mundos com o poder de sua palavra, tinha seu olhar agora ali, naquele menino e naquela mãe sofredora, uma mulher que sofreu, mas que esteve sob o olhar de Deus. E o anjo pergunta: o que você tem? Talvez Agar poderia responder: eu fui expulsa de casa com o meu filho. Meu patrão, meu senhor, Abraão e Sara, me expulsaram de casa. Eu estou agora no deserto, local de serpentes, de chacais, de sol ardente, de inversões térmicas insuportáveis para o corpo. Não se sabe que tipos de agasalho ela conseguiu levar. E eu estou aqui. A água e o pão acabaram. Tenho fome, tenho sede. Meu filho está morrendo.
E eu também estou, há alguns dias da morte, caminho para o desespero. Mas antes que Agar respondesse todas essas coisas, porque esse era o estado dela, essa era a realidade dela, antes que nós respondamos uma lista de pepino que nós temos para Deus, está a palavra dele dizendo: não tenha medo. Quando Davi cometeu aquele terrível pecado, e Natã contou a história, quando finalmente Davi entendeu que ele era o homem, ele só declarou assim: pequei contra o Senhor. E antes que ele pensasse no que iria escrever depois, no Salmo 51, imediatamente a palavra do Senhor foi: também o Senhor te perdoou. O filho pródigo volta para casa com um discurso ensaiado. E quando ele diz a primeira palavra do discurso, o pai interrompe com 1000 beijos. Porque Deus sabe a grandeza do seu sofrimento. E Deus não quer ver você sofrendo. Se seu sofrimento é por causa dos seus erros, Deus não está dizendo: toma, bem feito, está vendo aí? Ele permite o sofrimento, sim. Mas ele está conosco no sofrimento. Ele está com a gente no deserto. Ele está no arbusto. Ele está ali, onde não tem mais água e não tem mais pão. A palavra do Senhor é que Deus disse: não temas, outra vez. Aqui é mais uma daquelas 366 vezes. 366 vezes em que aparece a ordem, o texto bíblico: não tenha medo, não temas. Eu estou com você. Diz a Bíblia que Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia também diz que o anjo diz: ergue-te e levanta o rapaz. O anjo fala isso para ela. Deus ouviu a voz do teu filho, Agar. Ergue-te, ou levante-se, e também levante o seu filho. Você está aqui para cuidar dele. Você não será desprezado. Segura-o pela mão. O anjo falou isso para ela. Segura o menino pela mão. Fortalece o menino. Anima o garoto. Porque eu farei dele um grande povo. E depois disso, Deus faz algo maravilhoso. Outro milagre acontece na vida de Agar. Diz o texto bíblico, no verso 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Como assim? Por que não viu antes? O poço de água estava ali, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. O poço estava ali, mas diante dos problemas, quando você desiste da vida, você não enxerga soluções, você só enxerga problemas. Enquanto os olhos da fé não são abertos pela presença de Deus, não conseguimos ver as suas provisões que estão ali tão próximas de nós. A solução está cavando 20 centímetros mais. A solução está a esperar um dia mais. A solução está a esperar o ano seguinte. A solução está em não comprar agora, compra depois. Sabe, a solução está em estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, os problemas continuam existindo, mas eles todos têm solução, porque Deus é o Deus que resolve todos os problemas. Os olhos dela foram abertos. Hoje, se você está no deserto da sua vida, se você está quase desistindo de viver, se você está sem recursos, sem perspectivas, sem horizontes, se você desistiu de viver, se você se esqueceu das promessas de um Deus que cuida de você, e se você está com seu cérebro embotado pelas preocupações, pelas angústias, e está dando mais ouvidos à voz do acusador, do caluniador, do perseguidor, enxergando, ouvindo mais atentamente o som ensurdecedor das terríveis provações do inimigo ou dos inimigos.
Saiba que Deus está vendo você. Saiba que Deus te olha. Deus te ama. Lembrei da música do Luiz Cláudio. Para aquele que é tão jovem e não tem nenhum destino, para aqueles que caminham sem um lar de amor, para os filhos esquecidos, os seus pais e seus amigos, tenho a mensagem. Deus te ouve e te olha. Deus te ama, um amor como o dele não há. Vem ao lado, fica, há refúgio em suas mãos. E por que então sentir-se tão só? Se Deus sempre ao lado está. Hoje eu vou lançar essa música na voz do cantor mesmo, de verdade. Luiz Cláudio, Deus te ama. A primeira música, se não a primeira, a segunda música, acho que a primeira foi Quão Grande És Tu, e a segunda foi essa, que eu cantei quando virei crente. Deus está do seu lado, meu irmão. Deus está do seu lado, minha querida irmã. Diante dos problemas, esqueça os problemas. Eles existem e eles existirão. Você será desprezada, você vai colher sofrimentos em consequência de seus erros. Você vai se encontrar muitas vezes em situações probantes. Você será mandada embora do emprego, da família, do seu grupo de amigos especiais. Os amigos poderão desesperar-se diante das situações terríveis da vida, mas Deus está do seu lado. Se todos se deixarem, até aquele em quem você nunca imaginou que deixaria você, como Abraão, Deus estará com você. E as pessoas que sofrem são o alvo de Deus, são o alvo da atenção de Deus. Se existe alguém que tem o olhar de Deus bem perto, são os sofredores desse mundo. O pai se compadece dos seus filhinhos, ele se compadece de você. Confie, tire os olhos dos seus problemas, abra os olhos com fé e enxergue o poço que Deus está aí colocando para você, dar água para o seu filho. Deus tem a solução para você. Clame para que Deus lhe mostre agora a bênção que chegou na sua vida. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe anime e que você não tema. Prossiga, porque Deus vai fazer grandes coisas em sua vida ainda em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastor. Que mensagem confortante. Quantas vezes nos sentimos como Agar, não é? Mas tem Verdade. Deus que lá no Jardim do Éden, né, procurou por Adão. Onde você está? Exatamente, é isso. Está nos procurando. Ele vem atrás. Pastor, pode fazer uma oração final? Vamos lá. Pai querido, louvado seja o seu nome. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva os nossos fardos. Muitas aflições tem que passar o justo, mas o Senhor as livra de todas elas. Obrigado, Senhor querido, porque essa mensagem é tão confortadora. O Senhor não é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Agar também. O Senhor não é o Deus dos homens que têm nomes. O Senhor é o Deus da irmãzinha, da diaconisa, do irmão que não é nada na igreja, não tem nem função na igreja. Eu sou o Deus do Zé Lito, do Zé Moreira, de cada um de nós. O Senhor nos vê em nossas aflições. O Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor que viu Agar, vê a nós também. E eu testifico de que o Senhor me viu em minhas aflições. Eu te agradeço por isso, e todos nós te agradecemos pelas muitas vezes em que o Senhor nos viu, nos amparou, e não somente isso, mostrou um poço, um manancial de águas para resolver nossos problemas. Obrigada por isso. Louvamos o Senhor e rogamos que o Senhor nos ajude a prosseguir com fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. No nome dele é que nós rogamos agradecidos. Amém.